Olá, queridos do primeiro ano, professor Welleson aqui. Aquele abraço para todo mundo. Nós estamos voltando, né? Finalmente conseguimos recursos técnicos para voltar às nossas videoaulas de física e nós estaremos trabalhando nesse terceiro bimestre o material que a gente mandou para a escola. A gente fez uma apostila, né? Todas as disciplinas fizeram. A gente fez essa apostila para que vocês possam ir na escola presencialmente. Quem não tem acesso à internet, vai lá, pega a apostila impressa. Para que não haja um desencontro em relação a quem está estudando pela internet e quem está estudando em casa, sozinho, com as apostilas, a gente vai usar o mesmo material das apostilas aqui em nossas aulas, certo? E eu vou mandar essas apostilas de forma digital, certo? Para vocês via WhatsApp. E nós vamos utilizar agora como se fosse o nosso livro, tá? Essa apostila. E tá aqui ela, vocês. Essa aqui é a apostila do primeiro ano. Nós temos aqui uma apostila que deu um trabalhinho para fazer, mas acho que vocês vão aproveitar bastante, certo? Vamos tentar correr atrás desse tempo perdido que nós tivemos. E aí, é claro que a gente vai retornar à parte de cinemática, dar um geralzão esses primeiros dias de aula. Nós vamos ter aulas semanais, tá, gente? E como a gente vai tentar começar a falar de cinemática, essa primeira parte aqui tem muito texto, certo? Tem muito texto, mas esse texto aqui ele é muito importante para que você entenda a definição. Quando a gente inicia a estudar física, especialmente na parte cinemática, cinemática é a parte da física, a parte da mecânica, que estuda e descreve os movimentos sem se preocupar com suas causas, certo? Então, não importa o que causou o movimento, a cinemática vai estudar o movimento em si, ou seja, a velocidade, o tempo a trajetória, inclusive, que mais? O referencial de movimento de repouso, certo? Então, tudo isso vai ser estudado pela cinemática. Aceleração, esse tipo de coisa. E a gente precisa entender a cinemática por definição. Existem termos que a gente aprende aqui que nós vamos levar para o restante da nossa vida letiva, da nossa vida escolar. Então, quando chegar lá no terceiro ano do ensino médio ou no segundo ano do ensino médio, vai ter coisas lá, existirão definições físicas e químicas e até biológicas que, se você não lembrar que significa, o que é um referencial, o que é um ponto material, o que é um corpo extenso, o que são esses termos por definição, a gente vai acabar tendo um pouco mais de dificuldade nessas outras partes. Então, por isso que é importante, por mais que seja um pouco cansativo essa primeira página aqui, que tem texto demais, eu tive que colocar na apostila de vocês porque é um texto que está até resumido, na verdade, e que explica bacana a definição. Então, a primeira definição que nós temos aqui é justamente o que é cinemática, certo? Nós temos bem aqui, ó, que a cinemática é a parte que estuda o movimento em geral, tá? Sem se preocupar com suas causas. Como eu acabei de falar. Imagina que passa uma pessoa voando, o pessoal vê lá, imagina, o pessoal vê lá, tá lá você tá de boa na sua casa assistindo, sei lá, La Casa de Papel. Tinha uma série melhor, vamos estar assistindo Elite, vamos estar assistindo Elite. Aí, de repente, vai para a janela, o pessoal vai lá passar voando. Olha a situação. Primeiro, você vai correr e tudo mais. Enfim, mas em condições normais, a cinemática, certo? Se a cinemática fosse uma pessoa, ela olharia para a janela quando o pessoal vê lá voando, ela não ia se preocupar em perguntar o que diabo é que o professor faz voando, como que ele está voando, isso não existe, certo? Então, a cinemática não se preocuparia com isso. Ela olhar para o professor e ia pensar o seguinte: mas qual será a velocidade que ele está voando? O que mais? Qual será a aceleração dele nesse momento? Será se o movimento é retilíneo? Será se o movimento é uniforme? Será se o movimento é curvilíneo? Será se é variado? Então, essas perguntas que a cinemática iria fazer e não se preocupar com suas causas. Até porque existe uma outra parte da física que vai estudar justamente as causas desse movimento, que vai ser a dinâmica newtoniana, que será o nosso próximo assunto, se Deus permitir. Certo? Então, essa primeira parte resume basicamente isso. O objetivo da cinemática é descrever apenas como se movem os corpos. A parte da mecânica que se preocupa com as causas do movimento é a dinâmica, acabei de falar, será estudada somente mais adiante nessa apostila. Em geral, na cinemática, nós estudamos o movimento de um corpo qualquer, tratando ele como um ponto material. O que é isso, gente? Seguinte, imagina que você vai
para a igreja. Você está saindo da sua casa para a igreja, e aí você calcula que você leva, sei lá, 20 minutos e 15 segundos para chegar à igreja. Só que é o seguinte, quando tu vai entrar na igreja, primeiro entra a parte da frente do teu corpo, depois o meio e depois o final do seu corpo. Entre a parte da frente e o final do seu corpo, talvez passe 1 segundo. Então, ao invés de você dizer que você chegou a 12 minutos e 15 segundos, poderia dizer que chegou a 12 minutos e 16 segundos, ou 14 segundos, dependendo da parte do corpo que entrou primeiro. O que você ia medir? Fórmula 1, por exemplo, um esporte magnífico, eu gosto muito de Fórmula 1. Infelizmente, no Brasil, nós não temos mais aquele piloto como Ayrton Senna, certo? Mas ainda temos uma cultura muito boa para a Fórmula 1. E aí o que acontece? Quando você vai ver na Fórmula 1, a ponta do carro que chegar primeiro, a gente diz que venceu. Não é o carro que cruza primeiro a linha de chegada completamente. Então, a ponta do carro que chegar, ela vai ser considerado o ponto de chegada, certo? Agora, entre a ponta do carro e o final, passa alguns milésimos de segundo, que você sabe que na Fórmula 1 faz toda a diferença, esse milésimo de segundo. Para não ocorrer problemas como esse, na cinemática, que ainda é uma parte mais básica, mais inicial, introdutória à física, a gente considera esse carro todo, ou esse corpo todo, como um ponto material, ou seja, as dimensões dele são desprezíveis. Então, não importa se ele vai chegar com a ponta do carro no final. É como se ele fosse só um ponto, que fosse chegar tudo junto. Mais ou menos isso. Tá? Isso é um ponto material. Outro conceito importante deve ser ressaltado é o de movimento. Beleza. No dia a dia, costumamos associar a ideia de movimento a tudo que esteja em constante mudança. Então, é o seguinte, por que eu digo, por exemplo, tá aqui, ó, deixa eu usar aqui a webcam direito. De acordo com o certo, tá aqui, ó. Por que eu digo que essa minha xícara de café aqui, ela está em repouso? Porque ela não está em movimento. Ela está em um local, passa 2 segundos, ela continua no mesmo local. Agora imagina o seguinte, ela está aqui agora, vamos lá, 1, 2, 3 segundos. Agora ela está aqui, ó, certo? Se ela não está no mesmo lugar em função do tempo, se mudou o tempo e ela mudou de local em relação ao tempo, então eu digo que ela se movimentou, certo? Isso é o conceito de movimento. Só que é claro que esse é o conceito de movimento que nós temos no dia a dia. Certo? Uma pessoa sai do local em função do tempo. Isso é o conceito de movimento. Só que na física, a ideia de movimento tem um significado bem mais restrito. Ó. Então, a variação em função do tempo da posição de um corpo em relação ao outro que estiver em referência. Então, o movimento é isso. Ele estava num lugar e agora está no outro em função do tempo. Beleza. Só que é claro que, fisicamente falando, isso depende de uma coisa que é referencial, certo? Tá aqui, ó. Nós precisamos muito conhecer, definir e aprender a definição mesmo de o que é um ponto referencial, porque senão a gente acaba perdendo muito em relação a alguns problemas que vão aparecer para a gente resolver, e aí você vai ter uma dificuldade se não souber qual é o referencial. Por quê? Porque já adiantando, uma coisa ela está em repouso e movimento ao mesmo tempo, quase sempre. Certo? Então eu estou aqui, beleza. Eu acabei de mostrar minha xícara, tá? Deixar minha xícara bem aqui, ó, a outra xícara. Tá parada, mas ela tá parada em relação a mim, certo? Se eu estivesse lá na Lua, observando a Terra não está girando em torno dela mesma, a Terra não está girando e rodando o Sol, essa xícara não está na Terra, então a xícara também está rodando. A xícara também está girando. Ou seja, a xícara também está em movimento. Mas eu acabei de ter certeza que a xícara está em repouso. Como é que a xícara está em movimento? É porque depende do seu ponto de vista. E esse ponto de vista eu chamo na física de referencial. Está bem aqui, ó. Referencial é todo corpo ou ponto em relação ao qual se verifica a variação de posição de um outro corpo, certo? Então, beleza. Vamos para o exemplo mais clássico que nós temos para explicar referencial. Você imagina que nós temos 2 alunos que estão... um está dentro do carro, tá? Então, para não dizer que ele está movimentando, ele está na cabine do passageiro dormindo. Está no banco do passageiro dormindo e está em repouso lá, paradão lá, morrendo, babando. Tá? Então, vamos dizer que ele está em repouso. Para quem está dentro do carro, ele está parado, ele está em repouso. Mas o pessoal que está lá de fora vê o carro passando. Se o carro está se movimentando e a pessoa está dentro do carro, a pessoa também está se movimentando. Certo? Ou seja, se eu fizesse essa pergunta para vocês agora, se a pessoa que está lá dormindo está em repouso ou em movimento, a resposta certa seria depende. Depende de quê? Depende do referencial, certo?
para quem está dentro do carro com ela, aquela pessoa está em repouso. Para quem está do lado de fora do carro, aquela pessoa está em movimento. E assim vai ser sempre. Toda vez em física, toda vez em ciência, que alguém perguntar ou alguém questionar o estado de movimento de um corpo, se o corpo está em movimento ou em repouso, a resposta certa é depende do referencial, do ponto de vista de onde que eu estou observando. Beleza? Então, gente, essa primeira aula introdutória vai ser... Nós vamos ficar por aqui para a aula não ficar muito longa, certo? Mas vocês podem assistir essa aula, vai estar no YouTube aqui, vocês podem reassistir ela. E eu preciso que vocês, na próxima aula, já estejam com essas definições cravadas e aprendidas. Eu preciso saber o que é movimento, o que é repouso, o que é ponto referencial, certo? E também o que é ponto material. Esse ponto referencial é para saber se um corpo está em repouso ou em movimento mesmo. E o ponto material é aquilo que eu falei sobre as dimensões de um corpo, que elas são desprezíveis em relação à situação que você está levando em consideração. E eu dei o exemplo lá da Fórmula 1, certo? Então, gente, nós ficamos por aqui hoje. Um grande abraço. Qualquer dúvida, estarei à disposição no WhatsApp. Tchau, tchau. Até a próxima aula.